Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Tributo ao Sucesso. O nosso C-Level hoje convidado é jovem, antenado nas mídias sociais e após longa experiência assume o mais alto cargo executivo da Círculo S.A. Eu estou falando do Júnior Osni de Oliveira, mais conhecido como Júnior da Círculo. Júnior, seja muito bem-vindo. Oi, Bruna, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história aí com o teu podcast, que também é um sucesso, né? Um tributo ao sucesso. Mas é um sucesso, eu acompanho sempre aí as novidades aí no teu podcast. Muito obrigada, a gente está muito honrado com a tua presença. Obrigado. Júnior, quando eu te convidei, eu lembro até que comentei contigo que assim, o intuito nosso com o podcast é realmente criar um espaço onde os C-Levels possam compartilhar os desafios, a sua trajetória, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, vão se inspirar, né? Porque no final do dia a gente tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, às vezes muda o tamanho, né? Sim. Mas as questões elas são muito semelhantes. Para mim, os C-Levels são as pessoas mais responsáveis, né, pelo fomento da economia e acho que é importante a gente dar esse espaço para inspirar todo mundo, né, todas essas pessoas. Bem, eu vou te fazer uma pergunta, então, para a gente conhecer um pouquinho mais quem é o Júnior ou o Osni de Oliveira. Bom, Júnior de Oliveira, Júnior da Círculo, Osni de Oliveira Júnior, eu lembro da escola, né? Osni de Oliveira Júnior, lembro de escola, Júnior Oliveira e Júnior da Círculo, principalmente no meio profissional. Nasci em Gaspar, há 39 anos atrás, 39 primaveras atrás. Trabalhei muito desde o início, né, no mercado têxtil, saí, voltei, minha família é de Gaspar, fui morar em Blumenau, casei com a Gabi, depois de muito tempo, tanto eu quanto ela, a gente morava muito perto um do outro, na mesma rua, e a gente não se conhecia, a gente estudou no mesmo colégio e a gente não se conhecia. E aí a gente foi se encontrar bem depois aí uma idade um pouco mais avançada. O que mais que eu posso falar aqui? Eu sei que tu tens várias paixões, né? Entre os teus vídeos de trabalho artesanal, eu vejo também a tua comida, a tua gastronomia. É uma paixão tua? É uma paixão. A gastronomia sempre teve, através da minha mãe, do meu pai. Meu pai sempre cozinhou. E pratos únicos, assim, nada de muita variedade, mas pratos únicos e que sempre trouxe muito aquela parte familiar da minha avó, aquilo, né, sempre trouxe uma memória afetiva, né? muito diferenciada, assim. E aí, depois de muito tempo formado, já como diretor de marketing, veio a pandemia, e na pandemia eu pensei, poxa, eu quero me ocupar, além do trabalho, além do que mais a gente já fazia, e eu entrei numa faculdade de gastronomia. Então, hoje, esse ano eu me formei em gastronomia. Olha só. E para tentar dar um pouquinho mais vamos lá, detalhes aí que a gente já aprendeu quando criança. Sim, né? Dá um pouquinho mais de tecnicidade aí. Isso, poder falar um nessa pouquinho mais gourmetizado, né? Deixa eu te falar, a Círculo, né, tem aí, então, a gente estava comentando, 85 anos, é uma empresa que passou por muitas crises que o nosso país viveu, a nossa região viveu, né? Estava lendo até um pouco sobre a história dela, foi pioneira ali na cidade de Gaspar e incluir as mulheres, né, na atividade profissional, achei super legal. E, enfim, é uma empresa que hoje é líder no mercado nacional, exporta aí para 40 países. Como que se deu o teu início, né, de relação na empresa? Como que foi esse início? A Círculo, só para a gente fazer um apanhado inicial, né? Então ela inicia, praticamente tem quase a idade de Gaspar, tem 2 ou 3 anos mais ou menos mais jovem que Gaspar. E Gaspar sempre foi a parte voltada às colheitas, a parte rural, então se recebia sempre salários no final das colheitas, no final das sazonal, safras. Né? Bem sazonal. E a Círculo veio com essa pegada da indústria têxtil, começou ali em Gaspar e começaram a ter salários quinzenais. Ela introduziu as mulheres, que
normalmente eram do lar, não poderiam, normalmente não iam tanto para o campo quanto o homem. Naquele momento existia essa diferença. E a Círculo, então, inova nesse sentido, começa com 35, 45 mulheres trabalhando, e aí nascem também o comércio ao redor de Gaspar, que até então as pessoas recebiam no final das safras, iam a Blumenau, cidades maiores, compravam bicicleta, máquina de costura e tudo mais. E a Círculo trouxe esse comércio para dentro de Gaspar. E aí nasceu a primeira loja de bicicletas, voltada para os colaboradores da Círculo, enfim. Então tudo isso, ela se confunde muito, Gaspar, com a história da cidade, né? E como o fomento da economia está, assim, umbilicalmente conectado com o desenvolvimento da sociedade, né? Então, você propiciar negócio, fazer dinheiro rodar, como isso melhora a vida de pessoas direta e indiretamente falando, né? Nossa, que bacana, que bacana. E aí eu começo em 99, 1999, 14 anos, novinho. Olha, não era tão novo assim, eu acho, viu? Eu falei jovem, eu acho que não é tão jovem assim. E 14 anos eu fui para fazer um estágio. Então passei pela tinturaria, passei pela fiação, pela programação da fábrica, PPCP, laboratório físico, laboratório químico, toda essa parte voltada à fábrica, mas um pouco mais técnica. E após ali sair e tudo mais, voltei em 2007, então, e aí estou até hoje definitivo. Então, entrei pelo departamento de suprimentos, surgiu uma oportunidade na área comercial, e da área comercial foi onde eu me descobri. Nenhum momento da minha vida passou pela minha cabeça que eu seria uma pessoa da área comercial. E mesmo? Foi a maior pós-graduação da minha vida, descoberta. Tu fez a graduação em administração com foco na área comercial? Não. Ou é administração com uma especialização? Administração normal em gestão empresarial. Olha só. E nada a ver com o que desenvolveu depois do meu trabalho, enfim. Claro, tem algumas noções básicas, mas eu desenvolvi totalmente. Eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa muito mais reservada do que eu sou hoje, depois que eu fui para a comercial. Foi realmente uma pós-graduação para a vida. Assim. Sim, e deixa eu te falar, você chega hoje na posição de CEO, né, da Círculo, sucedendo o senhor José Altino, né, um gigante do segmento. Ninguém menos. Baita responsabilidade, porque, claro, acho que vai para o conselho, né? Vai para o conselho de administração, está perto, mas sai ali do cenário executivo efetivo, né? Da operação em si, né? Ele deixa um legado. Como é que é suceder um gigante como o senhor José Altino? A melhor parte, Bruna, que eu sempre falo, né, consegui, nos 14 anos dele como presidente, eu trabalhei junto com ele, como coordenador de marketing, gerente de produto e marketing, e uma das coisas boas que a gente teve agora, pela primeira vez, a empresa teve uma sucessão. Então a gente teve aí praticamente um ano trabalhando um pouco mais em conjunto para realmente fazer uma sucessão. Normalmente existiu uma ruptura, uma troca e é normal no meio empresarial, mas dessa forma a gente conseguiu, primeiro, pegar algumas coisas que a gente poderia trazer mais para esse cargo de CEO, mas principalmente adquirir a paciência, a forma de trabalho que o José tem também, para poder, a gente sempre fala, a gente não quer uma mudança extrema, a gente quer dar continuidade no crescimento. E como é importante essa sucessão planejada, né, para todos os stakeholders, funcionários, clientes, fornecedores e sociedade na última linha, porque é uma transferência não só de poder, né, mas de cultura também, né, de um DNA. Então, quando a gente consegue fazer isso de forma planejada, eu só vejo benefício, né, sem ruptura de leitura para mercado e tudo isso. E, querendo ou não, por mais que você consiga dar uma continuidade, o mercado faz a leitura, alguém novo que está vindo de fora, que já fez isso em tal empresa, aquilo em outra empresa. Então, fica sempre aquela instabilidade momentânea, ele fere de uma forma diferente. Sim. E ali a gente sabe já que tem uma continuidade. Então, para o mercado financeiro, para o mercado, para cliente, para lojista, para o consumidor final. A comunicação foi muito boa do processo, isso, né? É uma continuação. Que legal. E assim, eu estava até comentando antes contigo, eu acho que dos CEOs que eu conheço pessoalmente,
e dos da nossa região, com certeza você é o mais conectado nas mídias sociais, né? E qual que é o teu propósito? É conseguir conectar a tua ponta, o teu cliente final? Qual que é a tua ideia e teu propósito com isso tudo? Bom, a Círculo ela é uma indústria, né? Ela vende para um canal, que é o lojista, distribuidor ou lojista, enfim, para então chegar ao consumidor final. A Círculo ela conversa muito com esse consumidor final, ela conversa muito com a pessoa que transforma o novelo, o produto. O artesão mesmo. O artesão. Né? A gente sempre brinca assim, poxa, a gente não vende um produto que é só tirar do pacote e usar. Certo. Não, você vai ter que tirar do pacote, transformar para depois usá-lo. E eu trabalhar com marketing nesse caso, ele é muito engraçado porque você faz o marketing para o trade, ali para a loja, para o cliente e tudo mais, mas você tem que fazer o consumidor ou o artesão estender a mão lá para pegar o teu produto e não o da concorrência. Então, o que você agrega? E a Círculo sempre fez isso com maestria, falar diretamente com o consumidor. Com esse tempo todo aí de 2007, né, diretamente até hoje, na vivência, a gente inovou muito com marketing digital. A Círculo foi uma das primeiras empresas na época, foi uma barreira que a gente quebrou, que as pessoas falam, mas isso é Facebook, isso é Orkut, isso aí não dá retorno, isso aí é só... bobeira, perda de tempo. Isso é a mesma coisa que vai nascer, vai morrer e tudo mais. E a gente, desde o início, colocou uma pessoa, capacitou as pessoas para essa... Teve uma compreensão que aquilo ali era uma parcela importante do mercado, de conexão. Principalmente porque talvez o meio artesanal buscava muita informação ali por esse meio. E a gente entendeu que seria um custo-benefício muito importante. Fazer esse investimento. Isso, nesse segmento de digital que tinha na época, que, nossa, era uma palavra assim, uma aberração quase. E dali em diante, a gente... o Júnior está na feira, o Júnior da Círculo está no evento. Começou a gerar um pouquinho dessa... estou conversando com a pessoa da Círculo. A gente sempre teve muita facilidade em acesso, em qualquer pessoa. Qualquer gestor da empresa sempre teve muito acesso, sempre visitou muito lojista, visitou muito evento, feira, a gente sempre teve essa proximidade. Mas ainda assim não deixa de ser uma empresa, né? Uma instituição, uma organização que não tem um rosto. Não tem um rosto, aquela empresa, a indústria quadrada, a produção, 24 horas, foco naquilo, tudo mais. E eu acho que aos poucos isso foi se desenhando sem querer, porque não foi algo pensado, nunca foi algo pensado nesse sentido. De ter uma pessoa, mas fala com o Júnior, tá ali e tudo mais, e a rede social acessibilizou isso. E desde o início a gente sempre trabalhou muito forte na questão da transparência. A gente nunca deixou de responder um contato e de falar a verdade. Então teve problema, vamos resolver. Inclusive agora a gente foi indicado pela terceira vez para o prêmio Reclame Aqui de excelência no atendimento para consumidor, para SAC. Então é algo que nos mostra assim que está no caminho certo, que esse é o desenvolvimento, né? Tem uma pessoa, uma persona para responder pela Círculo. Se naquele momento é o Júnior que está respondendo, ou não, nem sempre vai ser eu. Sim, eu imagino. Não tem como não tem como, né? Com tantas atividades. Para as pessoas que estão ali, realmente é um ponto de contato e não é algo superficial. Eu tive um problema com um produto, eu mandei para o Júnior, vai ser resolvido. Alguém vai estar em contato para tentar resolver. E tem essa sequência assim dentro, sabe? Agora eu imagino como deve ser difícil essa gestão, porque tu tens mais de 45 mil seguidores? 47 mil. Pois né? Com todas ainda as atividades, tem que ter um time bem estruturado para dar fluxo para isso tudo. Agora eu achei muito importante essa tua colocação, porque além de você criar talvez até um desejo no teu cliente final, né? Essa leitura do teu mercado efetivo para poder ajustar talvez até a tua demanda ou a tua forma de condução, acho que foi extremamente importante, né? Importante. O próprio marketing da Círculo sempre teve à frente disso, assim, nas tratativas. Como eu falei, a gente começou muito cedo com marketing digital e tudo mais, mas o time realmente é um time muito comprometido que faz isso acontecer e de forma, de novo, transparente. Acho que a transparência é o grande sucesso desse meio todo. Deixa eu te falar também outro ponto. Eu estava vendo um relatório da Ernst Young, da UI, e aponta lá, né, como sempre, alguns desafios dos CEOs.
Tem lugares comuns, como, por exemplo, os desafios de leitura sobre questões políticas, questões econômicas, né? Para o Brasil isso é lugar comum, sim. Não é novo para nós. E eles também trouxeram uma questão da tecnologia para resolução de questões disruptivas. Por exemplo, a gente utilizar a tecnologia como um meio para substituir ou melhorar processos. Qual que é a tua opinião sobre esse último ponto, sobre essas tecnologias com esse viés disruptivo? Assim, Bruna, a gente fala assim, né? Tudo que a gente pensa lá dentro hoje, de desenvolvimento, seja de produto, seja, enfim, tudo que a gente joga lá para desenvolvimento tem que caber no celular. Perfeito. Essa é uma frase assim que a gente tem usado porque ninguém pode esquecer qualquer coisa, não vai esquecer do celular. Vai estar contigo. Então, o artesão, o lojista, o balconista, o gerente da loja, todo mundo vai estar lá. E a gente, hoje a Círculo é a única empresa do segmento que tem um aplicativo próprio. Lá dentro tem catálogo, tem receitas para aprender a fazer, tem revistas para aprender a fazer, tem um monte de coisa. Mas vou baixar, porque eu não quero aprender. Love Círculo, tem muito material legal lá. Love Círculo. Mas tem um ponto bem legal lá que, por exemplo, é uma calculadora. Então, a artesã às vezes compra o produto, ela não sabe quanto por quanto ela pode vender e tudo mais. E lá ela coloca o custo tempo dela gasto, efetivo. Justamente, não é só o material. custo da matéria-prima, que é o nosso novelo. Tem o custo dela fazer, o tempo. Lá ela coloca quanto ela quer gastar de margem e a calculadora vai processar e falar, você pode vender essa peça tanto. Então, como que eu auxilio o nosso artesão, o nosso consumidor, vamos dizer assim, a ganhar mais ou que ele consiga efetuar mais vendas? Essa é uma preocupação nossa diária nesse sentido. Sabe que o que eu percebo na fala contigo, que o negócio da Círculo, a atividade dela é ser líder nesse campo. Mas eu acho que a grande sacada de vocês é ser solução para o cliente de vocês. É compreender efetivamente qual é a dificuldade, a necessidade e viabilizar que o teu produto tenha o máximo de reflexo positivo para o teu artesão, que é a tua peça-chave. Eu acho que essa é uma leitura muito importante de vocês, né? A gente fez uma pesquisa uma vez, e uma grande pesquisa nacional, e até a Círculo ela tinha, né? Lazer com mais prazer. Isso era um slogan assim que passava depois dos Trapalhões, antes do Fantástico. Foi um investimento enorme em mídia ano passado. E numa pesquisa mais recente, a gente descobriu que 79% do nosso público, nossas personas, de quem consumia produto Círculo, consumia para complemento de renda ou renda completa, às vezes da família, através do artesanato. Então a gente tirou esse slogan fora, porque não era mais lazer apenas, apesar de ter muito hoje também, mas principalmente voltado a produtos que ela conseguisse confeccionar de forma mais rápida, porque se você faz para vender, quanto mais rápido, mais rápido você vende, mais você é efetiva, né? Então, fios mais grossos, entramos um pouco mais no mercado da moda, então a Pantone lançou a cor do ano, na mesma semana a gente já desenvolve para os fios, para que ela possa ter o artesão possa vender um produto com mais valor agregado, né, pensando nisso aí. E você comentou da parte pro próprio canal, né? A gente passando pelo canal, indo no consumidor, entendendo a necessidade dele, você acaba oferecendo uma consultoria, um serviço para o seu cliente. Tipo, mas sob medida, é isso aqui que vai dar certo, né? É isso aqui que tu precisas ter para vender. Isso. E aí você acerta na primeira, acerta na segunda, você vira a solução. Você vira a solução e é uma parceria, né? Uma parceria deixa só de ser uma relação de fornecedor e cliente, né? Vamos ganhar juntos, né? Ele entende, poxa, se estão vindo me pedir esse produto e eu ainda não tenho, eu estou perdendo dinheiro. Então, a hora que você passa por cima desse canal, no bom sentido, porque a gente não vende para o consumidor final, você consegue uma credibilidade maior com o canal. Júnior, é uma aula de leitura de mercado. É uma aula de leitura de mercado. Com certeza um conteúdo muito rico que eu vou ter o maior prazer de difundir nas nossas redes sociais, tá? A gente vai partindo para a parte final, né? É um bate-papo bem rápido, bem gostoso, bem solto. E assim, é para falar agora, responder para mim o que tiver na cabeça, não é para ficar pensando muito, tá? Se a Gabi não estiver aqui no meio, depois eu me resolvo com ela, tá bom? Tranquilo. Quando eu falo em família, qual que é a primeira palavra que te vem em mente? Família, talvez a parte de inspiração.
Inspiração. Inspiração. Minha família é minha inspiração, meus pais, minha esposa, meu irmão, a família como um todo, assim. Eu acho que quando eu estou cansado, quando eu estou desanimado com alguma coisa, não tem nada que quando você vai para casa da mãe, do pai, que come a comidinha da mãe. Não recarrega as energias, né? Total, a gente assim, encontra os nossos porquês, né? Acho que é uma conexão muito forte que eu vejo sempre assim, desse formato quando falo em família. É base, né? Bem, essa aqui eu acho que vai ser difícil para ti, bem difícil. Qual que é o teu destino preferido de viagem? Nossa, isso aí é bem difícil. Tem vários, assim, vários. A gente gosta dos lugares por razões específicas, né? Isso, diferentes. Diferentes. Vamos lá. Eu tive uma experiência muito interessante na África do Sul, que para mim foi muito diferente. E um que me marcou muito, que eu fui quando eu era jovem, eu sempre, desde os 3, 4 anos de idade, lutei judô. Então, com 16, eu fui para o Japão e foi maravilhoso. E eu tive a oportunidade de ir em 2019, 19 agora novamente. E é uma cultura diferente, uma cultura que me inspira também em alguns pontos assim que talvez precisasse se desenvolver mais, utilizando, né, as técnicas e tudo mais do judô, do que eu aprendi do Japão. Mas assim, é um lugar que inspira de forma diferente. Sim. O meu irmão vive em Johannesburgo, né? Trabalha lá um tempão, então eu tive a oportunidade de conhecer também a região. E, bem, o Japão eu sou um pouco suspeita, né? Mas eu não sabia que tu tinha feito judô. Eu fiz karatê, sou faixa preta. Sério? Sou faixa preta de judô? Eu costumo falar, inclusive para meus clientes, né? Fiquem bem tranquilos, porque eu tento pelo argumento. Se não der certo, é voadeira, entendeu? Mas voltando para o assunto viagem, bem, o Japão eu amei e eu acho que muito louco aqui, o melhor do Japão é estar no Japão. A gente tendo aquela percepção de respeito social. Nossa. É um paradigma que a gente ainda desconhece, infelizmente, aqui, né? E foi assim, tanto a gente tem transação comercial hoje com o Japão, a gente compra de fornecedores japoneses e a gente teve que ir até lá para conseguir fechar, porque né, o respeito ou a desconfiança, ou até ganhar essa confiança... Construir essa relação, né? Teve que ir lá e foi muito bom, foi muito legal e continua. Que bacana, bem, que seja mais próspero ainda. Com né? certeza. Para justificar outras viagens, inclusive. De novo. Bem, a minha última pergunta para ti. Se tu pudesse resumir o que é sucesso? O que é o conceito de sucesso para ti? Sucesso para mim é o legado, assim, com esse tempo agora que a gente vem, né, passando pela vida das pessoas, o trabalho e tudo mais. Eu acho que o sucesso é o legado que você deixa para as pessoas com quem você trabalhou. Eu tenho cada vez mais notado isso, assim, agora nessa minha sucessão para CEO, as pessoas vieram conversar, as pessoas vieram falar da diferença que eu pude fazer na vida dela. Acho que isso, para mim, supera qualquer coisa falando de sucesso. Venci. Conseguir deixar uma marca positiva nas pessoas, ou deixar uma inspiração, ou deixar esse legado, né, de diferenciação que você consegue passar para o profissional dela, para mim. Eu posso até validar isso porque, óbvio que eu dei uma olhada no teu LinkedIn antes, né? Fiz a tarefa de casa. E tinham várias pessoas lá, mas um comentário me chamou muito a atenção, dizendo que você tem uma capacidade incrível de extrair o melhor das pessoas, conhece o teu time como ninguém, comemora as vitórias e está junto nos fracassos. Então, é com certeza inspiração para o teu time, né? Para toda a família Círculo, que hoje tem quantos funcionários? 1.500 mais ou menos. 1.500? Imagina os indiretos, né? E para toda a sociedade. Júnior, queria te agradecer muito. Eu imagino como deve estar lotada a tua agenda. Imagina. Como disse, a gente está muito honrado pela tua presença. Certo? Eu que agradeço, obrigado pelo convite e as portas estão sempre abertas lá, se quiser visitar, fazer mais um próximo passo, fique à vontade lá. Parei, agora onde é que está a minha sacolinha aqui? A minha sacolinha de presente? Deixa eu mostrar tudo que eu ganhei rapidamente. Tem que fazer, porque o Júnior faz Tu faz, né, Júnior? Finalizei uma gola agora, há pouco tempo. Eu já vi ele fazendo, agora ele está me desafiando. Vou fazer com o manual e vou te copiar. Esse é um produto campeão de vendas, que é o meu primeiro amigurumi.
Tem o kit completo, você não precisa comprar nada fora o que está aí dentro. É isso aqui. Ele vem aí, vem o novelo, vem a fibra para colocar dentro e no fundo a receita de como fazer. Mas se não der certo, aí tem já tem um pronto. Esse amigurumi é uma técnica milenar japonesa. Olha só. Que a gente trouxe para o Brasil, patenteou, hoje é uma marca amigurumi da Círculo. Com linha, tu fazes... Meu Deus, eu vou chegar nesse nível aí. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.